Capítulo 17. Cecily veio ao meu quarto na manhã seguinte antes do desjejum. Eu estava sentada à escrivaninha redigindo uma carta para a vovó. Betsy ainda não havia chegado para me ajudar com o cabelo, mas eu tinha que fazer alguma coisa para me manter ocupada, para não pensar em Cecily, Philip e sua cavalgada matinal juntos. Vim ver como está se sentindo hoje, Cecily disse sentando-se na minha cama. Que pena que se sentiu indisposta ontem. Eu teria vindo vê-la, mas achei que se sairia melhor, com um pouco de paz e tranquilidade, e sei que você não gosta de ser o centro das atenções. Por isso quero tranquilizá-la. Não conversamos nadinha sobre você ontem à noite. Jogamos whist e Sir Philip foi meu parceiro. Ele é tão divertido. Juro, eu ri a noite toda. Eu poderia acreditar facilmente nisso, considerando o quanto ela havia dado risada durante o jantar. Fico feliz que tenha se divertido, eu disse, tentando me fazer acreditar nestas palavras. Eu sabia que ficaria feliz por mim. Você sempre foi uma irmã altruísta, sim. Ela se deitou na minha cama com um bocejo. Foi por isso que não me preocupei em convidar você para cavalgar conosco esta manhã. É claro, não adiantou muito, já que Sir Philip convidou o irmão para vir com a gente. Ainda assim, qualquer tempo com ele é melhor do que tempo nenhum. Oh, vocês já cavalgaram? Tentei sorrir. Gostou da Maggie? Ela franziu a testa. Ela é um pouco espirituosa para o meu gosto, mas consegui mantê-la sob controle. Acho, porém, que você deve ter dado liberdade demais a ela. Quando ela for minha, vou me certificar de que seja devidamente treinada. Agarrei a pena que eu estava segurando com tanta força que ela se partiu em duas. Soltei os pedaços sobre a escrivaninha e me levantei para olhar pela janela. Eu aceitaria a oferta de Philip, de trocar minha pintura por Meg antes de deixar que Cecily arruinasse aquela égua. Ela que encontrasse outro cavalo mais adequado a ela. Eu estava pensando em uma coisa. Cecily disse num tom casual. Por que não escreveu para mim dizendo que Sir Philip estava aqui nesse tempo todo? Se eu soubesse, teria vindo antes. Desviei os olhos da janela e olhei para ela com surpresa. Como assim? Você não sabia? Me disseram que ele estava viajando e que deveríamos ficar em Londres e aproveitar o baile de máscaras, já que ele estaria fora. Mas não fui informada de que ele tinha cancelado a viagem, até ouvir isso dos criados daqui. Eu não tinha respostas para lhe dar. Percebi o quanto eu havia sido tola, por nunca ter questionado a presença de Philip na estalagem. É claro que ele devia estar a caminho de algum lugar. Era mais um mistério para acrescentar à sua coleção de segredos. Mas não sei nada sobre essa viagem, ela disse. Na verdade, devo admitir, Cecily, que eu nem sabia que você estava se referindo a Sir Philip nas cartas. Ela me deu um olhar curioso. Como poderia não saber? Sentei-me na cama em frente a ela, sentindo nervosismo ao escolher as palavras com muito cuidado. Foi a coisa mais estranha, mas nunca ouvi ninguém se dirigir a ele pelo título. E não me avisaram que Sir Charles tinha morrido. Imagino que todos pensaram que eu soubesse. Por isso eu não sabia que a presença de Sir Philip aqui seria significativa para você. Eu não gostava do olhar especulativo que ela estava dirigindo a mim. O quê? Perguntei na defensiva. Espero que não tenha nada a lamentar, ela disse. Sentei-me mais ereta. Como assim? Você e Sir Philip? Esforcei-me para não corar. Nada aconteceu entre mim e Sir Philip. Ela riu.
Não, eu não imaginei que alguma coisa tivesse acontecido. Mas você não seria a primeira dama a se apaixonar pelos encantos dele. Ela me olhou com expectativa. Ele é naturalmente muito charmoso, mas sempre soube que ele era um galanteador, por isso nunca corri perigo de levá-lo a sério. Ele tem sido um amigo para mim e isso é tudo. Eu me inclinei e pousei a mão sobre a dela. Mas, Cecily, mesmo que eu estivesse em perigo, você deve saber que sou leal a você, sempre e em primeiro lugar. Ela sorriu e apertou minha mão. Claro, sei disso. Mas eu odiaria vê-la de coração partido quando Sir Philip pedir a minha mão. Olhei para o cobertor e peguei um fio solto. Você parece muito otimista. Ele disse. Disse alguma coisa? Não, ainda não, mas tenho certeza de que não vai demorar muito para que diga. Conheço os sinais de um homem apaixonado e não tenho dúvidas de que Sir Philip está no caminho de se apaixonar por mim, se já não estiver apaixonado. Mordi o interior da bochecha, na tentativa de manter meus sentimentos sob controle. Bem, então, eu finalmente disse, erguendo o olhar e mostrando um sorriso fraco. Tenho certeza de que num piscar de olhos você terá ganhado o coração dele e tudo mais que deseja. Acha mesmo? Acho. Era a verdade. Cecily sempre tinha conseguido tudo o que ela queria. Lady Cecily parece tão elegante, não acha? Ela olhou pelo quarto com um suspiro de prazer. E escolhi muito bem, não escolhi? Duvido que algum dia eu teria encontrado uma combinação melhor, de boa aparência e grande riqueza. Para não mencionar a propriedade. Claro, vou querer passar boa parte do ano em Londres. Não consigo imaginar ficar no interior depois de conhecer o entretenimento que existe na capital. Ela olhou para mim rapidamente e estou violentamente apaixonada por ele, sabe? O que eu poderia responder a aquilo? Assenti com a cabeça e afastei o olhar de sua expressão feliz. Meu coração estava frio e pesado, e eu queria afundar na cama e ficar lá por pelo menos uma semana. Você parece muito aborrecida, Cecily disse sentando-se de repente. Acho que precisa sair de casa. Sir Philip disse que ele tem alguns negócios a tratar com o administrador e provavelmente ficará ocupado durante toda a manhã. Então Luísa e eu vamos a pé até Landon. Pode vir junto. Tenho certeza de que ela não se importará de ter a sua companhia e você vai adorá-la, eu sei. Hesitei, não muito certa, se eu queria passar a manhã com Luísa, que nem sequer tinha se mostrado amigável em relação a mim na noite anterior. Se tem certeza? Sim, claro. Ela se levantou e olhou para mim. Mas você vai fazer alguma coisa com o seu cabelo, não vai? Revirei os olhos. Não, vou andando até o vilarejo parecendo que acabei de cair da cama. Ela riu e arrepiou meu cabelo como se ainda fôssemos crianças. Não pude evitar o sorriso em resposta. Quando ela saiu, sentei-me à escrivaninha para terminar minha carta com uma nova pena de escrita. A carta foi objetiva. Cara vovó, aqui está o que aprendi de Cecily até agora. Uma jovem dama elegante deve tocar o braço de um homem e rir de tudo o que ele diz. Parece-me que isso é chamado de flertar. Achei ruidoso e irritante. Atenciosamente, Mariane. Oh, olha só, como seu chapéu é encantador. Cecily disse quando me juntei a ela e Luísa depois do desjejum. Eu carregava minha carta à vovó na bolsa e tinha permitido a Betsy brincar com meu cabelo um pouco mais que o usual.
Eu esperava impressionar Luísa, ou pelo menos não envergonhar Cecily. Não é bonito, Luísa? Luísa não disse nada, mas não parecia que ela corria o risco de sentir êxtases sobre meu chapéu. Cecily lançou um braço ao de Luísa e o outro no meu, e partimos dessa maneira para Landon, que ficava a apenas alguns quilômetros de distância. Olhei por Cecily para perguntar a Luísa: essa também foi sua primeira temporada? Ela confirmou. Você gostou? Foi muito divertida, Luísa disse. Ela olhou para Cecily. Você se lembra do baile do Almax, quando o Sr. Dalton... Elas se puseram a rir. E então a senhorita Hyde disse-lhe para... Mais risos. Olhei para a frente e desejei saber o que era tão engraçado. O que aconteceu? Cecily fez um gesto. Ah, acho que você não ia achar engraçado. Teria que conhecer as pessoas envolvidas. Balancei a cabeça. Andamos mais alguns passos e depois outra risada escapou de Cecily. O que foi que Lady Claremont disse naquela noite? Algo sobre sardas. Luísa deu uma risadinha. Sobre as sardas arruinarem mais as chances de uma dama do que uma reputação manchada. E eu concordo plenamente. Não há nada menos atraente do que um rosto sardento. Mordi o lábio ao pensar nas minhas sardas, que tinham aumentado muito desde que eu começara a passar tempo ao ar livre. Eu esperava que Luísa não fosse notar. Não sei quanto a isso, Cecily disse. Vi muitas coisas menos atraentes. Lembra-se do Sr. Baines? Luísa estremeceu. Como poderia esquecer? Elas falaram durante todo o caminho sobre as pessoas que haviam encontrado em Londres. Parecia que minha tentativa de fazer amizade com Luísa não tinha resultado em algo bom. Quando chegamos a Landon, paramos primeiro no correio onde mandei minha carta à vovó. Você sabe que pode pedir a Philip para despachar isso para você da próxima vez, disse Luísa. Eu sabia, mas gostava de ter meu próprio dinheiro para gastar. E algo em que gastar. Gostava de não depender de alguém para fazer tudo. Satisfazia um pouco as demandas do meu orgulho. Cecily anunciou que tinha de comprar uma nova fita para um chapéu que ela estava arrumando. Então chegamos à loja de fitas e começamos a olhar as coisas. Ela escolheu 3 fitas, todas em diferentes tons de azul, e se virou para mim. Qual você acha? Ela as segurou no rosto e abriu bem os olhos. Qual tem o tom mais próximo dos meus olhos? Olhei para as 3 cores e secretamente pensei que não fazia diferença nenhuma qual tom de azul ela escolhesse. Mas, sabendo que não era a resposta que ela desejava, eu disse, esse, o mais escuro. Ela olhou para ele de senho franzido. Sério? Porque não achei que meus olhos fossem tão escuros assim. Mas essa outra cor tem um toque de verde, o que não tenho nos meus olhos de forma alguma. Luiz, o que você acha? Com certeza esse não, ela disse apontando para o que eu havia escolhido. Cecily o colocou de lado imediatamente. Tentei não me importar. Era apenas uma fita, pelo amor de Deus. Mas houve um tempo em que minha opinião seria a única que importava para Cecily. Afastei minha atenção delas duas e fiquei na entrada olhando para a rua. Fiquei nessa atitude de vigilância entediada quando espiei uma figura familiar do outro lado da rua. Ele ergueu o chapéu para mim, demonstrando reconhecimento, e tive um sobressalto. Imaginei que pudesse ver o sorriso malicioso no rosto do sobrinho nefasto, mesmo à distância. Pensei em recuar e fechar a porta, mas era tarde demais. Ele tinha me visto e estava cruzando a rua, languidamente sacudindo a bengala com a qual ele andava. Bom dia, prima, disse o Sr. Kellett.
Curvando-se um pouco e parecendo muito satisfeito consigo mesmo, enruguei a testa para ele. O que está fazendo aqui? Ele acenou para os arredores, nenhum lugar em específico. Visitando este vilarejo encantador, o que você está fazendo aqui? Fiz um gesto com a mesma indiferença para a loja de fitas, comprando fitas. Sozinha? Ele perguntou com um brilho perspicaz no olho, que me deixou preocupada. Na verdade, o mero fato de ele estar ali me preocupava. Eu não acreditava que ele tinha escolhido por coincidência vir a Landon. Era paranoico da minha parte suspeitar que eu era a razão para ele estar ali? Havia me seguido desde Bath? Não, não estou sozinha, disse acenando para dentro da loja. O Sr. Kellett deu um passo em minha direção e fui forçada a recuar para dentro da loja ou ficaria mais próxima dele do que eu queria. Entrei e ele me seguiu. Seus olhos dispararam pelo estabelecimento. Repousaram em Cecily, que estava no balcão com suas fitas de costas para nós. Ela se virou só depois da compra e caminhou em nossa direção, com Luísa atrás dela. Quando avistaram o Sr. Kellett, os olhos de Cecily se arregalaram e um sorriso satisfeito curvou seus lábios antes que ela se contivesse. O Sr. Kellett se curvou. Senhorita Daventry, senhorita Windham. Por que ele não me chamava de senhorita Daventry? Cecily era prima dele tanto quanto eu. Sr. Kellett, Cecily disse soando um pouco sem fôlego. Que boa surpresa! Ela olhou para ele com os olhos baixos. O que o traz a esta região? Ele pegou a mão dela na sua e levou-a aos lábios. Tenho seguido meu coração e foi a este lugar que ele me trouxe, a senhorita. Enruguei a testa para eles. O olhar de Cecily repousou no rosto do Sr. Kellett, quando ele lhe beijou a mão. Reconheci a expressão dela, entusiasmo e admiração, com sugestividade apenas suficiente para deixar um homem de joelhos. Era o mesmo olhar que ela havia usado com Philip na noite anterior, quando capturou a atenção dele durante todo o jantar. E eu não podia acreditar nela. Ela sempre tivera uma atitude tola perto do Sr. Kellett. Mas aquilo estava além do limite. Ela deveria saber que era melhor não encorajar um homem da reputação dele. Eu não havia passado uma temporada em Londres, e até mesmo eu poderia julgar, pela forma extravagante de sua vestimenta e olhar apreciativo ao passar os olhos pela silhueta dela, que ele não era um cavalheiro. Além disso, tínhamos ouvido a respeito de suas aventuras por anos. Por que Cecily iria querer flertar com ele? Com licença, Sr. Kellett, estávamos de saída, eu disse, aproximando mais de Cecily. Ele voltou seu olhar lânguido para mim e sorriu. Estavam? Bem, espero que eu possa fazer uma visita em breve, prima. Não, o senhor não pode. E pare de me chamar de prima. Eu sabia que era rude e estava feliz por isso. Ele apenas riu. Cecily franziu a testa para mim, depois se virou com um sorriso radiante para ele. Sr. Kellett, por favor, desculpe o comportamento da minha irmã. Eu espero que o senhor venha nos ver muito em breve. Meu rosto estava quente quando segui Cecily e Luísa para fora da loja de fita. Assim que estávamos onde já não podíamos mais ser ouvidas, ela disse: Mariane, não acredito como você foi grosseira com o Sr. Kellett. Fiquei boquiaberta, tamanho meu choque. Ela estava censurando a mim? Não acredito como você estava encorajando as atenções dele. Respirei fundo, tentando me acalmar. Você sabe o que ele é. É um devasso, que só pensa em si mesmo e do pior tipo de canalha que existe. Ela olhou para Luísa e as duas se puseram a gargalhar.
Claramente elas não estavam me levando a sério. O sorriso de Luísa era condescendente. Você é muito ingênua, não é? Senti como se tivesse levado um tapa na cara. Não, fique quieta, Luísa, Cecily disse. Não seja cruel. Ela só foi super protegida. Temos que ajudá-la a crescer. Ela se virou para mim. Escute, querida, é claro que estamos cientes da reputação do Sr. Kellett. Mas existem algumas boas razões para ter um homem como ele por perto. Ela inclinou-se e disse baixinho: Os devassos são os melhores beijoqueiros. Eu a fitei. Como você saberia? Ela olhou para Luísa e as duas deram risada. Eu nunca tinha suspeitado desse tipo de comportamento em Cecily, mas vi os sorrisos de quem sabe das coisas trocados entre as duas, e fui forçada a aceitar a ideia de que talvez, apenas talvez, Cecily conhecesse uma coisa ou outra sobre devassos e beijos. Mas eu não podia acreditar, depois de nossa conversa daquela manhã, que ela realmente se comportaria assim. Cecily, você realmente tem a intenção de flertar com o Sr. Kellett quando tem um objetivo diferente em mente? Perguntei. Com um cavalheiro diferente? Ela pareceu claramente surpresa. Luísa tossiu, parecendo estar tentando encobrir uma risada. Todo mundo sabe que é perfeitamente aceitável uma dama flertar, Cecily disse, contanto que seja discreta. E seu marido irá apreciar ter a mesma liberdade. Ela se inclinou mais, colocando o braço em volta do meu ombro e falando baixinho. Por favor, não diga nada assim, quando estiver na sua temporada de apresentação. Eu entendo como sua irmã, mas outros não serão tão gentis com você, e temo que você ficará muito envergonhada. Ela se afastou de mim e lançou um olhar de sofrimento para Luísa, o que fez meu rosto arder de vergonha. Eu não disse mais nada enquanto caminhávamos, porém meus pensamentos estavam acelerados. Como Cecily poderia pensar em beijar um devasso quando ela deveria estar se sentindo violentamente apaixonada por Philip? E como Philip se sentiria se soubesse disso a respeito de Cecily? Outros poderiam se comportar de forma imoral, mas Philip nunca. Eu o conhecia e sabia quão profundamente ele queria ser como o pai, um cavalheiro em todos os sentidos da palavra. Não importava que tipo de comportamento passasse como elegante em Londres. Philip era diferente, eu tinha certeza disso.